52 reflexões sobre a Bíblia. Escrito por André Maciel. Livro de Abacuque. Estrutura do livro. O clamor diante da injustiça. Capítulo 1, versículo 1 ao 4. O livro começa com o grito de um profeta perplexo. Abacuque observa a corrupção em Judá, a violência nas ruas e o silêncio de Deus diante do mal. Sua oração é sincera e aflita. Até quando, Senhor, clamarei por socorro e não ouvirás? Tema: a fé confrontada pela aparente ausência de Deus em tempos de caos. A resposta divina e o espanto do profeta. Capítulo 1, versículos 5 ao 11. Deus responde de modo inesperado. Ele está levantando a Babilônia, uma nação cruel e impiedosa, para executar juízo sobre Judá. O profeta fica chocado. Como um Deus santo pode usar um povo mais perverso para corrigir outro? Tema: a soberania de Deus e o mistério dos seus caminhos. A segunda queixa e a espera vigilante. Capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 1. Abacuque volta a falar. Ele reconhece a eternidade e a pureza de Deus, mas não entende sua forma de agir. Mesmo confuso, o profeta se posiciona na torre de vigia, escolhe esperar e ouvir. Tema: a fé perseverante que busca entendimento sem perder a reverência. A visão e a resposta de Deus. Capítulo 2, versículo 2 ao 20. O Senhor ordena que Abacuque escreva a visão. O justo viverá pela sua fé. Deus promete que o mal será julgado em seu tempo e revela uma série de ais contra a arrogância, a violência, a idolatria e a injustiça. A mensagem é clara: o orgulho destrói, mas a fé sustenta. Tema: a fé como modo de vida. O justo vive não pelo que vê, mas pelo que confia. O cântico de fé e vitória. Capítulo 3, versículo 1 ao 19. O livro termina como começou, com uma oração, mas o tom é completamente diferente. Abacuque agora transforma o medo em adoração. Ele relembra as vitórias de Deus no passado, e mesmo diante da escassez declara: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Tema: a fé que triunfa sobre as circunstâncias e encontra alegria em Deus. Abacuque é um diálogo entre dúvida e fé, entre crise e confiança. O profeta começa questionando e termina cantando. O cenário externo não muda, mas o coração do homem é completamente transformado. Temas principais do livro de Abacuque. O livro de Abacuque é o diário de uma alma em conflito que termina em adoração. Um profeta que começa questionando e termina confiando. Um homem que transforma o medo em fé e o silêncio de Deus em canção. Abacuque não fala a um povo, fala com Deus, e nesse diálogo íntimo e intenso, aprendemos as lições mais puras da fé. Suas páginas são um retrato de quem decide permanecer mesmo sem entender, de quem aprende que crer não é ter respostas, é continuar caminhando mesmo em meio à incerteza. Entre o clamor e o cântico, o livro revela os pilares de uma espiritualidade madura: a honestidade diante de Deus, a espera paciente, a confiança na justiça divina e a alegria que floresce em meio à escassez. Fé em meio ao silêncio de Deus. Abacuque abre o livro com uma oração que parece um grito: até quando, Senhor? Ele não nega a fé, ele aprova. É a fé que insiste em falar com Deus mesmo quando o céu parece fechado. Aqui aprendemos que o silêncio de Deus não é ausência, é espaço para amadurecimento. Enquanto o profeta clama, Deus prepara o coração dele para algo maior, uma fé que não depende de explicações, mas de presença. O mistério da soberania divina. Deus responde, mas de uma forma que o profeta não esperava. Ele anuncia que usará a Babilônia, uma nação ímpia, para disciplinar Judá. Abacuque se espanta. A resposta parece pior que o problema. Mas é nesse desconforto que Deus revela sua soberania. Ele age de modos que ultrapassam o entendimento humano. A fé verdadeira aprende a descansar mesmo quando o plano divino parece contraditório. Porque Deus não é cúmplice do mal, Ele é Senhor sobre tudo, inclusive sobre o mal. O justo viverá pela fé. O centro teológico do livro é a resposta de Deus em capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela sua fé. Essa é a virada de chave e a linha que divide a dúvida da confiança. Fé aqui não é sentimento, é fundamento. Não é o que o justo sente, é o modo como ele vive. Abacuque aprende que a fé não elimina o caos, mas sustenta o coração dentro dele.
Essa verdade atravessou séculos e se tornou o alicerce do Evangelho em Romanos, Gálatas e Hebreus. É a fé que não precisa ver para seguir, e que se torna estilo de vida do justo. A espera como exercício de fé. Quando não entende, Abacuque decide esperar. Ele sobe a torre de vigia, símbolo da alma que escolhe observar em vez de desistir. É a imagem da fé que vigia em silêncio, que confia no tempo de Deus e não no próprio relógio. Deus promete, a visão ainda está por vir. Se tardar, espera. A espera não é perda de tempo, é a escola onde a fé aprende paciência. O juízo sobre o orgulho e a injustiça. Deus revela a Abacuque 5 ais contra o opressor, o ganancioso, o violento, o corrupto, o imoral e o idólatra. Essas palavras ecoam como avisos para todas as eras. A mensagem é clara: toda arrogância será derrubada e toda injustiça será julgada. O orgulho constrói impérios, mas a humildade edifica eternidades. Abacuque nos lembra que o poder humano é passageiro, mas a justiça de Deus é permanente. A adoração que nasce da lembrança. No capítulo final, o profeta olha para trás e se lembra de tudo o que Deus já fez. Recorda os milagres, os livramentos e as manifestações de glória. Ao recordar, o coração se acalma. Ele percebe que o mesmo Deus que agiu antes ainda está presente agora. Por isso, sua oração se transforma em louvor: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. A memória dos feitos de Deus reacende a fé adormecida. Alegria apesar das circunstâncias. O livro termina com um dos versos mais poderosos de toda a Escritura: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aqui Abacuque revela o clímax da fé: alegrar-se em Deus, não nas circunstâncias. Mesmo sem frutos, sem provisão e sem sinais, ele escolhe adorar. Essa é a fé madura, a que não depende do que tem, mas de quem conhece. É a alegria que brota da confiança de que Deus é suficiente. Abacuque é a jornada de uma fé que aprende a esperar. Ele começa perguntando por quê e termina dizendo ainda assim. É o testemunho de quem entende que o justo não vive de respostas, mas de confiança. Mensagem central do livro de Abacuque. O livro de Abacuque é o grito da alma humana diante do mistério divino, e a resposta suave de Deus que transforma a revolta em reverência. O profeta começa confuso e indignado, olhando para a injustiça e o silêncio de Deus, mas termina cantando, com o coração firme e os olhos voltados para o alto. Entre o clamor e o cântico, ele aprende que a fé não é uma fuga da realidade, mas a coragem de permanecer diante dela sem desistir de confiar. Abacuque descobre que Deus não é refém do tempo, das circunstâncias nem da lógica humana. Mesmo quando parece inativo, ele está agindo. Mesmo quando parece em silêncio, ele está ensinando. E mesmo quando parece ausente, ele continua sustentando o mundo com suas próprias mãos. A mensagem central do livro é esta: o justo viverá pela sua fé. Uma fé que não depende de sinais, mas de certeza. Que não nasce do conforto, mas da confiança. Que não se apoia em respostas, mas no caráter imutável de Deus. No fim, o cenário externo continua o mesmo. O caos ainda existe, mas o profeta mudou. E essa é a verdadeira transformação. Deus pode não mudar o mundo ao redor, mas muda completamente o coração que confia nele. Abacuque nos ensina que a fé mais pura é aquela que permanece de pé mesmo quando o chão desaparece. É a fé que ora, espera e canta, não porque tudo está bem, mas porque Deus continua sendo bom. Principais lições do livro de Abacuque. Deus permite perguntas sinceras. Abacuque começa o livro fazendo o que muitos têm medo de fazer. Ele pergunta: até quando, Senhor? Essa é a oração de quem não suporta mais o silêncio, mas ainda acredita que vale a pena falar com Deus. O profeta nos ensina que fé e dúvida não são inimigas. A dúvida pode ser o solo onde a fé amadurece. Deus não rejeita perguntas sinceras, ele as usa para revelar verdades mais profundas. A fé autêntica não é a que nunca questiona, mas a que nunca deixa de buscar. O silêncio de Deus também fala. Em alguns momentos, Deus parece demorar a responder. Mas o silêncio divino não é indiferença, é espaço de gestação. Enquanto Abacuque espera, Deus prepara a visão. Há promessas que exigem tempo, há respostas que precisam de maturidade para serem compreendidas.
Quando o céu parece em silêncio, é o coração que precisa aprender a ouvir de outro jeito. A fé é o modo de vida do justo. No centro do livro está a frase que atravessou séculos e moldou a fé cristã: o justo viverá pela sua fé. Não é uma fé de emergência, que aparece apenas em tempos de crise. É uma fé constante, respirada, encarnada. Abacuque descobre que viver pela fé é confiar na promessa mesmo sem entender o processo. É andar no escuro com os olhos do coração abertos. O justo não sobrevive por lógica, mas por confiança. O orgulho é a raiz de toda injustiça. Quando Deus mostra a corrupção da Babilônia, ele revela mais do que o juízo de uma nação. Ele mostra o coração humano. O orgulho é a semente do mal que cresce em silêncio e destrói tudo ao redor. Mas Deus assegura: ai daquele que se exalta. O livro nos lembra que toda arrogância tem prazo de validade, e toda injustiça será cobrada. A humildade é o solo onde floresce a verdadeira justiça. A espera é parte da fé. Abacuque sobe a torre e decide observar. Ele não foge, não se desespera, não abandona. Ele espera. A fé às vezes é simplesmente permanecer parado confiando. Deus diz: a visão ainda virá. Se tardar, espera. A demora de Deus nunca é negação, é lapidação. Quem aprende a esperar, amadurece. Quem desiste perde o milagre que viria com o tempo. A lembrança alimenta a confiança. No capítulo final, Abacuque se lembra dos grandes feitos de Deus, do mar que se abriu, do monte que tremeu, do inimigo que caiu. A lembrança é a ponte entre o passado e a fé do presente. Quando o medo vier, recorde o que já foi vencido. O mesmo Deus que libertou ontem é o que sustenta hoje. A memória da fidelidade divina é remédio para o desespero. A adoração é mais forte que a crise. O livro termina com um cântico: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. É o grito da fé madura, a que escolhe adorar mesmo sem motivos aparentes. Abacuque entende que a alegria verdadeira não depende de colheitas, mas de comunhão. A adoração não é a resposta ao que se vê, mas ao que se crê. Cantar no vale é o maior ato de fé. A transformação acontece dentro, não fora. Do início ao fim, o cenário do livro não muda: a violência, injustiça e ameaça. Mas algo muda profundamente: o coração do profeta. Abacuque começa com medo e termina com confiança. Ele prova que a fé não é para mudar o mundo primeiro, mas para mudar o olhar sobre o mundo. A verdadeira vitória é interior, quando a alma encontra paz mesmo no meio da tempestade. Abacuque nos ensina que a fé não elimina a dor, mas lhe dá sentido. Que o silêncio de Deus não é ausência, é escola. E que o justo não vive de respostas, mas de confiança. Quando tudo parecer sem flores, lembre-se: a fidelidade de Deus floresce todo dia, mesmo em solo seco. Aplicação prática do livro de Abacuque. Ore com honestidade, Deus suporta a verdade do seu coração. Abacuque não começa adorando, ele começa perguntando. E Deus não o repreende por isso. Ele ouve. A primeira lição prática do livro é esta: a oração verdadeira não é a que esconde o que sentimos, mas a que revela o que realmente temos por dentro. Ore com sinceridade, mesmo quando as palavras forem duras. Deus prefere um coração honesto a um discurso bonito. A fé começa quando deixamos de representar e passamos a conversar. Prática espiritual. Encontre um tempo de silêncio. Fale com Deus sem filtro. Conte o que o incomoda, o que você não entende, o que ainda dói. A sinceridade é o solo onde a fé floresce. Confie nos planos de Deus mesmo quando não fizerem sentido. Deus respondeu a Abacuque com algo desconcertante: usaria a Babilônia como instrumento de justiça. Isso parece errado, mas faz parte de algo maior. Nem sempre os planos de Deus serão compreensíveis, mas serão sempre perfeitos. Ele vê o que nós não vemos e enxerga o fim desde o começo. A confiança não nasce da lógica, mas do relacionamento. Crer é aceitar que o autor da história entende a trama melhor do que o personagem. Prática espiritual. Quando algo parecer incoerente, diga: Senhor, eu não entendo, mas confio. A fé madura não precisa de explicação, precisa de entrega. Espere o tempo certo da visão. Abacuque sobe a torre e decide esperar. Deus promete: a visão ainda virá. Se tardar, espera, porque certamente virá.
A espera é um exercício de fé. Enquanto nada acontece, Deus está preparando o coração para o que virá. O tempo de Deus não atrasa, ele amadurece. Quem aprende a esperar com paciência colhe promessas sólidas. Prática espiritual. Durante os momentos de incerteza, repita: a visão virá. Essa declaração mantém o coração firme quando os olhos ainda não veem. Relembre as vitórias de Deus, a memória é combustível da fé. Quando Abacuque olha para trás, a fé desperta. Ele se lembra dos milagres e percebe que o mesmo Deus continua presente. A lembrança é uma arma espiritual. Quando o medo tenta dominar, recorde o que já foi vencido. O passado se torna profecia do que Deus ainda pode fazer. Prática espiritual. Faça um memorial da fidelidade, escreva em um caderno as situações em que Deus já te sustentou. Releia nos dias difíceis, é assim que a esperança renasce. Aprenda a adorar em tempos de escassez. O ápice do livro é a decisão de fé, ainda que a figueira não floresça. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque entende que a alegria verdadeira não depende de colheita, mas de comunhão. Adorar quando tudo vai bem é gratidão. Adorar quando tudo vai mal é fé de verdade. É a vitória da alma sobre as circunstâncias. Prática espiritual. Nos dias difíceis, em vez de reclamar, cante. Escolha uma canção de fé e declare-a como oração. A adoração tem poder para acalmar o caos interior. Mantenha-se humilde, o orgulho destrói, a fé sustenta. Deus denuncia os orgulhosos da Babilônia, e essa mensagem atravessa os séculos. O orgulho espiritual é tão perigoso quanto o orgulho político ou social. Quem se exalta perde o equilíbrio, quem confia em si mesmo perde o chão. A humildade, ao contrário, é o alicerce do justo. A fé verdadeira curva-se diante de Deus antes de se erguer diante dos homens. Prática espiritual. Examine o coração, onde há orgulho disfarçado de razão. Ore pedindo a graça de se submeter à vontade de Deus, mesmo quando ela fere o ego. Transforme crises em cânticos. Abacuque termina o livro cantando, e essa é a maior lição de todas. Nada do que o cercava havia mudado, mas ele havia sido transformado por dentro. A adoração é a vitória secreta da fé. Quando aprendemos a cantar no vale, o vale já não nos domina. Toda crise pode se tornar altar. Prática espiritual. Escolha uma frase do livro: todavia me alegrarei no Senhor, ou o justo viverá pela fé, e repita-a como oração diária. Deixe que ela molde seu olhar até que a fé se torne música dentro de você. O profeta Abacuque nos ensina a conversar com Deus em tempos de silêncio, a esperar sem desanimar e a cantar mesmo quando nada floresce. O justo não vive de circunstâncias, vive de fé. E essa fé transforma qualquer deserto em altar. Conclusão do livro de Abacuque. O livro de Abacuque é uma jornada da alma, do clamor à canção, da dúvida à confiança, da dor à adoração. É o retrato do coração humano que não entende os caminhos de Deus, mas decide permanecer mesmo assim. O profeta começa olhando para o caos ao redor e termina olhando para o Deus acima de tudo. O mundo não muda, mas o olhar muda, e isso é o verdadeiro milagre. Abacuque aprende que a fé não é uma fuga da realidade, é a coragem de enfrentá-la de mãos dadas com Deus. Ele entende que a justiça divina tem seu próprio tempo e que o silêncio do Senhor não é indiferença, mas convite à confiança. A vida do justo não é movida por garantias, mas por fidelidade. Por isso ele termina adorando, não porque tudo deu certo, mas porque o coração encontrou descanso. A história de Abacuque é a de todos que já olharam para o céu e perguntaram por quê, mas decidiram continuar orando mesmo sem resposta. Ele nos lembra que a fé mais madura não pede que Deus explique, pede apenas que ele permaneça. E quando essa fé floresce, o medo se transforma em música, e o vale se torna altar. Frase de encerramento. A fé que começa perguntando pode terminar cantando, porque o justo não vive do que vê, mas do Deus em quem confia.